Bem-vindas ao podcast Viagem com Adri. Eu sou Adriana Ventura, educadora e professora. E aqui nós vamos explorar as reflexões sobre o amor romântico, os papéis de gênero patriarcais e as performances que moldam as relações tradicionais. Prepare-se para uma jornada de questionamento e de descoberta. Vamos juntas? Olá, gente! Na conversa de hoje eu quero falar um pouco sobre o termo amargurada e mal amada e de como é contraditório o uso desses termos dentro da lógica monogâmica. Eu sempre trago na minha página o que eles chamam de bite. Eu vou explicar o termo para vocês poderem entender o contexto. O bite é feito por alguma pessoa que traz uma história. Nessa história tem questões que estão muito atreladas ao senso comum, ao que se espera das pessoas, ao que se espera da situação. E nesse senso comum, nessas expectativas sociais, principalmente quando é uma situação de relacionamento, eu acredito que as pessoas não conseguem discernir as camadas que existem e de como aquela situação ela também está atrelada a todas as outras problemáticas que a gente consegue levantar em relação aos papéis patriarcais de gênero, em relação às performances, aos roteiros, acabam modelando as relações tradicionais. Bom, já teve algumas situações muito peculiares, eu podia dizer, vindas principalmente do Twitter, porque o Twitter a gente pode entender como uma rede muito informal. Ali eu tenho pessoas de todos os tipos colocando pensamento. Eu tenho também pesquisadores, eu tenho professores, eu tenho psicólogos, mas eu tenho muito perfil fake, né? Não é uma rede que costuma ter essa exigência e esses critérios em relação aos dados, às informações que são compartilhadas lá, e chamo muito o Twitter de umbral, né? Mas eu acho um laboratório social para a gente poder entender, principalmente o que diz respeito aos relacionamentos. A história, ela é o ponto menos importante, mas vai mexer com os usuários da plataforma. Isso é o mais interessante do Twitter, né? Porque muitas discussões que vão para o nível de irracionalidade, de trocas de ofensas. Então, todas as discussões que tem lá acabam indo para esse lugar. E lá as pessoas falam que os caracteres são limitados. É tudo muito raso e superficial. Eu acho interessante, inclusive, que na minha página e no meu Twitter, o alcance e até mesmo o nível das discussões são extremamente diferentes. Às vezes eu sou extremamente atacada em um Twitter, né? Às vezes ele tem, assim, um alcance que não é muito positivo. E a mesma discussão contextualizada no Instagram vai ter um outro direcionamento. Isso é muito interessante. Mas, enfim, eu já coloquei os bytes na minha página do Jubileu. E esse foi o que mais me deixou surpresa, que era o banco da frente. O próprio Jubileu, que é um personagem fictício, alegou ter sido um byte e ele também ficou surpreso, mas ele esperava. O byte é você falar alguma coisa que incomoda alguém, porque você sabe justamente que ali tem uma questão que vai gerar um engajamento imenso.
E aí, no caso do Jubileu, ele falou que a briga foi enorme no carro, porque ele deu carona para uma amiga e essa amiga foi na frente e ela não saiu da frente do carro, quando a esposa chegou. A premissa da instituição casal exige alguns comportamentos, né? E um deles é andar na frente do carro, porque a hierarquia exige que a mulher vá junto na frente. E aí houveram vários desdobramentos em relação a tudo isso. Eu mesma não faria nenhum sentido essa discussão do Jubileu, porque eu tenho meu próprio carro. E não tem ninguém para ir me buscar no serviço, porque eu mesma faço isso. E sempre fiz, na verdade. Eu tenho carro desde muito nova. E, enfim, eu acho que tem muitas camadas na questão do Jubileu, mas era um baita. Ele queria justamente ver qual era a irritação das mulheres em sair desse lugar da instituição casal e perceber que está correndo risco de uma mulher que recebeu carona, por exemplo, se manter na frente do carro do seu companheiro. Isso é muito desrespeitoso. Tudo isso parte da lógica monogâmica de ver e encarar as relações. E as discussões foram bem cansativas e, para quem está na lógica de desconstruir a ideia de instituição casal, ver as mulheres ainda discutindo por uma situação hipotética de quem vai na frente e trazendo desdobramentos como traição, né? Aí elas já trazem essas construções que ficam muito no imaginário feminino de traição, até porque, né, a monogamia, né, meus amores, só existe na cabeça da mulher apaixonada, né? E aí, parece que essa monogamia é tão forte, ela perde a sua validade toda vez que aparece ali uma ameaça. E aí todo aquele sentimento de amor, né? Nossa, ela é tão bem amada, ela é tão doce, né? Se perde por uma mulher que poderia ser capaz até de colocar fogo, incendiar uma loja inteira. Mulheres, vocês já ouviram falar da Síndrome da Escolhida? Essa é a minha tese de como as mulheres acabam em uma situação de vulnerabilidade, numa busca quase que doentia para que sejam assumidas como únicas e exclusivas em relações monogâmicas, enquanto os homens se sentem socialmente privilegiados por assumir essas relações. Bom, se você quer saber um pouquinho mais sobre essa tese, acompanhe as minhas reflexões no Instagram e no Facebook, @AdrianaVenturaOficial. O Jubileu foi um caso, assim, que me deixou perplexa. E eu gosto que ele foi tão impactante para mim que algumas seguidoras, elas continuam fazendo algumas piadas internas muito engraçadas em algumas postagens quando a gente fala da lógica monogâmica. E eu fico muito feliz que é porque elas entenderam a crítica. E aqui nem cabe ao que é certo ou que é errado, se é certo ou não ir no banco da frente, mas o que desperta as mulheres, maioria das mulheres, que era a grande maioria ali nas discussões, debater esse tipo de assunto e por que, né, essa atenção extrema que envolve até sentar no banco da frente. Por que tudo isso pra gente é tão importante? É importante que vocês entendam que as reflexões que eu trago é para pensar um pouquinho do porquê que a gente coloca isso num pedestal tão alto. É porque o homem continua sendo o centro das nossas vidas e a lógica monogâmica de exclusividade e desse desespero, essa angústia, esse lugar de pedinte, de carência extrema de atenção, ele permanece porque parte da lógica de exclusividade. Se uma está, a outra jamais poderia.
uma dinâmica que abraça uma e exclui necessariamente todas as outras. Bom, mas enfim, teve também o caso do brócolis, que foi um clássico. Não sei até que ponto a personagem é real. E aí ela vai trazer algo que também faz parte desse senso comum, que é a questão de introduzir brócolis ao marido. E aí eu faço um adendo aqui, gente, que quando eu vou pra casa do bofe e tô com fome, meia-noite, ele também levanta pra fazer arrozinho com frango, que é a minha dieta, inclusive. E eu não tô falando de atos de carinho e atos de cuidado que eu tenho com as pessoas que eu amo, seja com o bofe, seja com as minhas amigas, seja com os meus pais, né? Não é sobre isso, não é sobre não ter atos de cuidado. É sobre como a gente naturaliza as mulheres se colocarem nesse lugar que vai além do cuidado, né? Você vai maternar. Então não adianta tentar relativizar, porque a gente sempre abraça esse lugar de querer impor aos homens que ele tem que fazer isso, que ele tem que fazer aquilo. E tudo pra gente já é tão uma sobrecarga, né? São as mulheres que são responsáveis por limpar, por cuidar. Esses dias eu tava falando com uma colega de serviço da escola e ela falou, eu já tô lá, eu quero que limpe, sabe? Eu gosto de deixar tudo limpo, então sou eu que faço. E aí ele vai me atrapalhar se eu estiver fazendo. E aí eu já tô com a mão lá e eu que coloco o prato dele, mas é só por isso. Eu falei, então você tem que ir na terapia pra sair dessa energia de querer ficar limpando as coisas. Porque isso também é um condicionamento social, né? O homem sujo e a mulher limpinha, organizadinha. É claro, gente, tem homens que são extremamente organizados, mas a questão aqui é que a gente continua criando narrativas e não percebe o quanto todos esses comportamentos nos desgastam. Imagina eu ficar escondendo brócolis na comida de uma pessoa adulta que é consciente de uma alimentação mais saudável, que é consciente que não é uma criança. Imagina eu trabalhando da maneira como eu trabalho, se eu vou esconder brócolis na comida das pessoas. Ai, gente, faça-me o favor. E eu fui extremamente atacada também, né? Porque é sempre o senso comum. E no senso comum tá tudo muito bem, tudo muito bom. Uma mulher evangélica, inclusive, religiosa, preparar e programar e planejar a alimentação do seu marido. Na verdade, isso é uma obrigação. E é por isso que a gente vê, e não é diferente, tantas mulheres preparando a marmitinha do marido, preparando as coisinhas para levar para a cadeia, preparando tudo que é para agradar ele, né? A gente faz isso porque já está dentro dessa expectativa dos papéis sociais, então o que tem, né? E a gente não percebe que a gente faz parte de um todo, e quando a gente questiona, né, esse lugar de trabalho triplo, de jornadas triplas, de excesso, de preocupação, de falta de líbido por causa de tudo isso, de como a gente está esgotada, de como a gente está cansada. Por exemplo, o Enem do ano retrasado falou justamente, né, do trabalho invisível de cuidado da mulher. E por que invisível? Porque a gente naturaliza tudo que é senso comum. A gente relativiza tudo que é senso comum, sabe? E aí, por último bite que tivemos, e esse foi muito bite, foi de uma página que sempre posta conteúdos bem contraditórios, bem senso comum, sempre falando de relacionamento homem e mulher. Ela
em algumas das postagens parece ser uma mulher casada. E ela sempre traz umas opiniões assim que me despertam bastante curiosidade. E aí não foi diferente. Ela postou algo e disse: ai, que muito fofo. Eu vou ler aqui para vocês e vocês tirem as suas próprias conclusões. Eu tenho escondido um segredo da minha esposa. No trabalho, começaram a nos dar cupcakes todas as sextas-feiras, recentemente. Cada um só pode pegar um. Eu nunca como meu para poder dar para minha esposa. Ela não sabe, só recebemos um de cada. Ela só pensa que eu como o meu no trabalho e trago um extra para ela ou algo assim. E eu nunca vou contar a ela. Bom, gente, pausa dramática para falar que a gente tá falando de um cupcake, mas o cara fala como se ele estivesse falando de... É como se fosse o Jack e a Rose. Achei muito dramático, achei um fake, achei que é uma fanfic isso aqui. Tá tudo muito estranho. Bom, vamos continuar. Quero que ela aproveite tranquilamente. Nossa, que bofão. Ela tem um dente doce. Eu acho que ela é como eu, tá? Gosta muito de comer doce. Mas não podemos justificar a compra de lanches atualmente. Então não temos comido guloseimas há um tempo, gente. Pelo amor de Deus. Eu amo ver a reação dela quando eu tiro o muffin. Essa parte é a mais irritante. Quase esmagado. É muito fofo. Às vezes ela faz sem querer essa dancinha fofa. Acho que é... Vou ler 2 vezes. Acho que é a única alegria na vida dela agora. Vou ler novamente. Acho que é a única alegria na vida dela agora. Eu a amo muito. E me faz feliz vê-la assim. Eu levarei isso para o túmulo. Não levou, né? Já falou aqui, já fez a performance do bofe, que faz tudo pela mulher, né? E o tudo dele é dar um muffin esmagado. E aí, gente, a história nem pra mim é patética, mas o que mais me deixou surpresa são os comentários de quem? De mulheres. Tem alguns red piu-piu lá no meio falando, ai, não sei o quê. Homem sempre cuidando de mulher, com aquele delírio básico deles. Mas os comentários de mulheres, meu Deus do céu. Ai, que fofo. Ai, que lindo. Eu só queria isso. Ai, meu Deus, felicidade. Felicidade é muito mais do que dinheiro. Felicidade é um muffin amassado. Ai, como ele é bondoso, meu Deus. Gente, primeiro, como ele se sente, né, benevolente. Eu vou levar pro túmulo, que eu só ganhava um bolinho e eu dava a ela. Meu Deus, como ele faz sacrifícios imensos pela mulher que ele tanto ama. Você não percebe isso, sua mal amada, sua amargurada? Ele fala que a maior felicidade dela é receber um muffin esmagado. Gente, eu li isso aqui comendo um docinho que eu descobri agora. Então, tô evitando doces. Embora hoje eu já tenha comido 2 bolos maravilhosos. No meu trabalho, não comi um, não. Eu pude comer 2. Por ironia do destino, e nem é meme. Mas é muito bom, né? A gente, como mulher, ter autonomia para não
esperar, para não precisar esperar tão pouco, né? E supervalorizar. Percebe que não só ela supervaloriza, né, o momento e tudo mais. Ele também supervaloriza o sacrifício imenso que ele faz. A gente tá num mapa tão grande da fome que qualquer coisa que lembre a idealização romântica que a gente tanto quer já nos faz sair do chão, né? E muitas comentaram que a felicidade dela estaria muito mais em receber, sabe? No gesto, do que no bolinho. E nessa parte eu concordo mesmo. E concordo porque qualquer gesto que lembre a performance romântica do marido que chega em casa e traz alguma coisa. Tem uma humorista, Lara, que ela já fez também, né? Ela é recém-casada e ela também já fez esse vídeo falando que fique em casa e quando o marido chega, ela sempre tá na expectativa de receber algo. É um padrão, né? Um roteiro. E nesse vídeo você vê várias mulheres comentando. E por que é um bait? Porque parte desse senso comum, né, que independente do que você leve, você precisa chegar em casa com algo, né, fazer essa surpresa e que tudo isso é muito romântico e tudo mais. E a maior felicidade da mulher é esperar por esse ato, por esse gesto. Sei que muita gente discorda, né, e é bom, ninguém precisa concordar completamente comigo. Mas eu acho triste demais a única felicidade da minha vida ser receber um muffin, sabe? A essa expectativa do outro performar dentro de um roteiro, sabe? Dentro de um padrão comportamental que faz parte desse espectro da instituição casal. E aí a gente entende o bait, entende por que tantas mulheres, essa raiva, essa angústia, essa surpresa, esse achar muito fofo, esse romantizar, vem das expectativas. Quanto mais próximo tá das expectativas comportamentais, dos papéis patriarcais de gênero, menos a gente vai conseguir ver as camadas. Porque, gente, o trabalho invisível, né, esse lugar de passividade da mulher, nem sempre tá escancarado, não. Às vezes ele tá muito subjetivo. E aí, quando você começa a destrinchar dentro das nossas expectativas, esses papéis patriarcais, né, esse lugar de passividade, se eu, como mulher, me coloco enquanto uma pessoa que questiona esse papel de passividade, essa ilusão romântica, né? Parar de romantizar em comentários qualquer coisa que lembre as performances do cavalheiro que se sacrifica. Pense, tá? O problema aqui não é o bolinho. Eu gosto muito de agradar e ser agradada. E aí, quando eu não falo só de relações afetivos sexuais, mas eu gosto muito da troca muito bonita que existe entre os meus amigos, sabe? Eu tenho um amigo que ele não tem carro, mas o cuidado dele por mim é tão grande que ele sempre que sai comigo, ele vai até a minha casa. Aí eu falo pra ele dormir aqui, eu que tenho carro, né? Então ele vem comigo, só que ele faz questão de vir comigo até a minha casa. É claro que tem a companhia, tem as conversas e tudo mais, mas eu acho um gesto tão bonito, né? E não é um afeto em que a gente tem o sexo como norteador nas nossas relações. Também acho muito legal o cuidado de pessoas que querem me agradar e me levar em lugares que eu amo, como tomar café, ou quando eu levo essas pessoas para esses lugares. Porque essa coisa de levar, de fazer, de cuidar, quando a gente tenta romper a questão dos papéis patriarcais de gênero,
já não tem mais quem fica no lugar de passividade, né? Quem fica no serviço esperando o marido buscar, quem fica em casa esperando um docinho, né? Quem faz o planejamento de uma dieta balanceada. Isso se rompe. Então, quando é o bite, não importa muito a história em si, mas as expectativas do que se espera. E a gente tem um costume muito estranho de achar que todo o nosso comportamento e as situações peculiares, né, que acontece com a gente é tudo muito particular, e não é. Ela faz parte de um todo, porque a gente é um ser social que está reproduzindo o tempo todo aquilo que a gente aprendeu ser, fazer, né? A gente aprendeu, a gente foi condicionado a fazer tudo isso. Então a gente está reproduzindo, sabe? E é reproduzir exatamente o que eles sempre falaram ser certo que faz a gente criar essas premissas do senso comum. Então quero primeiro que vocês entendam que eu não vejo nenhum problema eu cozinhar para alguém um brócolis, né? Inclusive faria isso com todo prazer. Eu não vejo nenhum problema, por exemplo, andar no banco da frente. Não é sobre essa questão. Tampouco acho problemático receber um bolinho no final do dia. Não é sobre isso. Eu acho que o bite, ele vai nos fazer, enquanto sociedade, observar muito mais a maneira como a gente, enquanto mulher, reage a isso, a essas expectativas. E para mim os problemas estão sempre nos comentários, né? Porque os comentários refletem as expectativas sociais diante desses papéis patriarcais que estão através de camadas, né? Eles foram permeados nessas situações. E a gente já sabe muito bem o que esperar, o que naturalizar e o que não problematizar. Mas enfim, gente, quando eu questiono esses papéis patriarcais que colocam a mulher nesse lugar de cuidado, né, que são reforçados e de forma invisível, porque a gente já sabe muito bem quais são explícitos, né, como a noiva lá ajoelhando e falando que ela seria para sempre submissa. Esse é o lado explícito. E quando é explícito assim, a gente vai questionar. A maioria das mulheres que viram esse vídeo ficaram extremamente chocadas, e com razão, né? Da noiva que tá agachada e tá falando um monte de baboseira pro noivo. Muito nova, né? Isso nos assusta. Só que quando não é explícito, quando isso vem enraizado em expectativas sociais que já estão muito naturalizadas, a gente não questiona, inclusive a gente até fala, você tá exagerando. E aí é nesses momentos, né, que eu vou analisar essas situações, esses comentários e essas expectativas, que eu sou, na maioria das vezes, né, chamada principalmente por mulheres de mal amada, de amargurada, porque eu não posso questionar uma estrutura. Eu não posso questionar a ideia de ilusão do amor romântico. Eu preciso estar iludida na ideia de que eu sou bem amada dentro de uma dinâmica de violência. Embora elas não parem de levar chifres, embora elas vivem quebrando a cara, embora elas descubram o tempo todo que o marido fez uma conta falsa, que o namorado tá no Twitter falando que é solteiro, né? Que o outro tá conversando com uma garota de programa, que, enfim, que o marido tá saindo com uma passista de escola de samba, enfim, né? Mas ela sempre vai acusar que a mal amada é aquela que aponta a expectativa adoecedora de ser assumida como única e exclusiva numa relação afetiva, né? E aí isso vai atrelar todas as outras ideias que eu trouxe ao longo desse áudio, né? Então, numa dinâmica de violência, todas nós somos mal amadas. O problema é que algumas enxergam isso e outras não. E aí são essas minúcias que vão reforçar todo o tempo esse lugar que elas tanto buscam. Quando você destrincha esses comportamentos, né?
quando você destrincha os papéis patriarcais por trás dessas minúcias, isso irrita profundamente. Então, elas vão falar, né? Amargurada. Os homens também falarão as mesmas coisas, porque é muito conveniente para os homens, para os heteronormativos, né? Para os homens cis, que as mulheres, elas permaneçam nessa névoa do amor romântico, né? Nessa expectativa de receber um muffin amassado. Elas continuam nessa ilusão e destrinchar problemáticas comportamentais e expectativas que fazem parte desse senso comum é ser amargurada, é ser mal amada. Só que assim, quando a gente vai ver e analisar os dados, principalmente das mulheres casadas que estão nessas relações, né, a gente percebe que muitas delas contam narrativas mentirosas para elas mesmas, né, que são as mentirinhas, para que elas permaneçam nesse lugar, acreditando que com o próximo sempre vai ser diferente, ou que com o dela, né, já é muito diferente. Por isso que elas precisam romantizar um muffin amassado. Esse foi mais um episódio de Viagem com a Dri. E se você gostou e quer se aprofundar um pouco mais no assunto, vai gostar muito do meu livro As Relações Monogâmicas Só Existem na Cabeça da Mulher Apaixonada, disponível nas plataformas como Amazon e Hotmart. Me siga também nas redes sociais, @AdrianaVenturaOficial. E vamos juntas transformar o modo como enxergamos o amor e as relações. Até o próximo episódio.